Você provavelmente já se perguntou sobre a história do mapa Lotus. O que aquele mapa cheio de plantas tem a ver com o Valorant? O que querem dizer todos aqueles desenhos nas paredes, esculturas de animais e flores de Lotus para todo lado? Eu te garanto que nada daquilo é só enfeite, tudo tem uma explicação, e nesse caso é uma explicação muito interessante. Hoje eu vou contar para vocês tudo o que sabemos sobre ele e como a Terra Ômega, mais uma vez, quase dizimou milhões de vidas inocentes. Fala galera, como vocês estão? Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Lelas e essa é uma série que eu faço aqui no canal contando toda a história do Valorant. Como eu disse na introdução, hoje eu vou explicar a história da Lotus e tudo o que envolve ela. Porém, para você entender o que eu vou dizer aqui, é preciso que você saiba o que está acontecendo na história principal. Mas não se preocupa, eu tenho aqui no canal uma série contando toda a história do jogo, atualizada e com detalhes. Então é só clicar aqui em algum lugar da tela que você vai ser redirecionado para a playlist. Mas caso você já seja um inscrito aqui do canal e tenha assistido os vídeos anteriores, ou então pelo menos sabe o básico da lore do jogo, seja muito bem-vindo. No episódio passado eu contei pra vocês sobre como foi o recrutamento do Harbor no protocolo Valorant, em que ele fugiu da Realm por meses, tentando proteger o bracelete que ele tinha acabado de conseguir. Bracelete esse que é um artefato dos Guardiões, assim como a manopla da Astra. Eu já expliquei sobre quem são esses Guardiões e o que são esses artefatos no vídeo passado, mas eu vou relembrar vocês de forma breve, porque a gente vai falar muito sobre eles aqui hoje. Os Guardiões, ou Guardiões Astrais, são um grupo de entidades que possuem o dever de proteger a realidade e o espaço-tempo de perturbações ou colapsos. Eles viveram aqui na Terra há muitos anos atrás, porém hoje em dia não possuem mais uma presença ativa. Ninguém sabe o que aconteceu com eles nem quantos eram, somente que a única que restou é a Astra. Antes desses guardiões sumirem, eles construíram aqueles que chamamos de artefatos, que são ferramentas infundidas com radianita, onde o usuário ganha ou amplifica seus poderes, que é o caso do Harbor. Antes ele era um humano normal e com a posse do bracelete, agora pode manipular água e fazer várias coisas interessantes. Depois que o Harbor se juntou ao protocolo e as coisas se acalmaram um pouco, ele e a Astra se reuniram para averiguar esse bracelete dele, para ver se havia alguma informação a mais sobre esses tais guardiões. É uma conversa meio longa, então eu vou colocar só as partes importantes aqui para vocês. E caso você queira ouvir ele na íntegra, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É uma coisinha tão pequena, mas tem tanto poder dentro dele. Eu não sei como é possível. Tá vendo esses entalhos na parte interna? Tô sim. Comparei com todos os registros do Arquivo Mundial de Idiomas. Não encontrei nada. Acontece que as letras não são da Terra. São do idioma dos Guardiões. E você consegue ler? Um pouco, eu ainda tô aprendendo. O que você reconhece? Alguma palavra-chave? Flor, guardião, presente, chave. Chave? Queria achar a fechadura. Talvez a Legião tenha achado. Como assim? O conhecimento que tenho é vago, incompleto. Mas a fechadura, eu acho que é um lugar. Uma coisa chamada Nexus. Uma cidade perdida construída pelos Guardiões. Eu nunca encontrei. Não existe mais. Na Realm, eu estudei uma cidade das flores. Rastreei ela com um mapa que pegamos no Golfo de Cambaia. Quando eu cheguei lá, bom, o negócio estava feio. Em ruínas? Pior, dizimada, sabotada. Não deu nem pra chegar perto. Foi destruída na Alpha e na Ômega. Talvez ainda exista lá. Talvez. E se o meu eu da Ômega ativar o Nexus? Essa é uma pergunta pra Killjoy. Que tal visitarmos ela? E traz a relíquia junto. Ou seja, então basicamente eles conversaram sobre a possibilidade do bracelete do Harbor ser a chave para alguma coisa. E a Astra acredita que a fechadura para essa chave seja um lugar chamado Cidade das Flores, que depois passa a ser conhecida como Lotus. Como o Harbor falou, essa cidade foi destruída na Alpha, e eles cogitam a possibilidade dela ainda existir na Ômega, o que gera um possível problema. Caso esse Nexus seja ativado na Ômega, o que vai acontecer na Alpha? Se liga só. Brinston. A Astra, Killjoy e eu terminamos a análise. Estudamos de vários ângulos, mas a conclusão é sempre a mesma. A Cidade das Flores da Ômega é um nexus do multiverso. E se a Legião ativar esse nexus mesmo com a versão alfa da cidade destruída, não vai sobrar nada para absorver o impacto. O resultado vai ser catastrófico. Milhões de vidas perdidas no meu país. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Lelas, como assim, cara? De novo esse papo de multiverso, mano. Eu não tô ficando maluco, eu não tô entendendo mais nada. Gente, calma.
Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender, eu prometo. Vamos por partes. Um Nexus, de maneira bem resumida, é um ponto de conexão entre duas ou mais coisas. Um Nexus do multiverso é um ponto de convergência onde diferentes universos se conectam. Imagina aí na sua cabeça, 4 cidades que foram construídas uma em volta da outra. Cada uma dessas rodovias possui somente um único ponto de acesso, que é uma rodovia principal. Essa rodovia, assim que sai da cidade, se divide e forma uma grande rotatória, conectando as cidades entre si. Assim as pessoas podem transitar entre elas. Esse ponto de acesso, que permite que a cidade se conecte com as outras, é considerada o seu Nexus. Agora traz essa lógica das cidades e aplica no Valorant. Cada universo, que seriam as cidades, possui um ponto de acesso que conecta ele com outros universos, assim como as rodovias. No universo de Valorant, a conexão entre os universos é feita através dessa cidade das flores, mais precisamente por aquela flor de lótus central do mapa. Quando ativada, ela lança um feixe de luz para cima, conectando aquele Nexus com os outros. Para ser sincero, a gente não sabe bem o que esse Nexus faz quando ativado, somente que ele serve para fazer essa conexão. O problema é que quando um Nexus lança esse raio para cima, teoricamente tem que ter um outro Nexus para receber. E se não existir um Nexus para receber, o que é o caso da Terra Alpha, não vai ter nada para absorver o impacto. E isso seria catastrófico. O protocolo estima que milhões de vidas fossem perdidas, e provavelmente a Índia seria apagada do mapa. E é por isso que eles não podem deixar que a Terra Ômega ative o Nexus. Entenderam agora? E para impedir que isso aconteça, Brimstone monta uma equipe de ataque composta pela Skye, Harbor e Astra, e os manda para a Terra Ômega. E a ideia dessa missão é a seguinte: eles usariam o mesmo portal que a Fade usou quando ela foi para Pearl. Lembra que ela foi até lá sozinha antes do grupo para fazer um reconhecimento? Pois é. Assim que eles chegassem lá, eles iriam viajar até a Índia, lá na Cidade das Flores. Quando chegassem, usariam os artefatos para conseguir acesso e posicionariam um teleporte portátil. Dessa forma, o resto da equipe poderia viajar até lá para oferecer apoio. Com tudo preparado, eles finalmente embarcam nessa viagem, e o primeiro contato que o quartel-general recebe deles é através desse áudio da Astra. Brimstone, tá ouvindo? Tomara que sim. Não é fácil enviar mensagens desse lado, não. Saímos de Portugal, mas estão na nossa cola. Os otários da Atlas estão por toda parte. A gente se separou. Eu afastei eles da Skye e do Aguado. Vamos passar pela Europa e depois reagrupar, sem sinal da Legião. Pode ser coisa boa ou coisa ruim, mas a gente consegue, prometo. Me deseja sorte, tá? Beleza. Vocês lembram da Atlas? Aquela organização da Ômega que lida com invasões interdimensionais? Pois é, aqui eles de novo. Basicamente, nossos agentes chegaram em Portugal com sucesso e seguiram caminho até a Índia. Acontece que, como a Atlas já estava sabendo da presença deles lá, eles não iam ter paz nem por um segundo. Eles foram fugindo na medida do possível e conseguiram chegar até a Índia. Só que os soldados da Atlas estavam fechando o cerco, tipo, eles estavam muito perto. Então a Skye decide ficar para trás para segurar eles, enquanto o Harbor e a Astra continuariam sozinhos. E existe um áudio que foi disponibilizado pelo Valorant que mostra exatamente como foi esse embate da Skye contra a Atlas. Sabe aquele áudio da captura da Fade, que todo mundo ficou chocado, tanto que ele era bom e não sei o que? Pois é, esse consegue ser melhor. Se liga só. Astra! Harbor! Como é que tá? Eu não pode ir lá. As tropas da Atlas estão chegando perto. Claro que estão. Aguenta aí. A cidade perdida tá perto? E aí, tem jeito da gente fugir? Muito longe. Precisamos de um plano B. Que plano? Bora segurar eles aqui. Não dá tempo, temos que ir. Beleza. Vocês dois vão indo. Eu fico aqui e atraso eles. Tem certeza? Só vocês podem abrir o portão. Tá suave. Chá comigo. Vai, boa sorte. Se cuida, Skye. Ah, vocês me conhecem. Por aqui. Fique alerta. Vasculhando a área. Fiquem perto. Fiquem perto. Controle de perímetro. Eu mandei ficar perto. Se eu não tô vendo vocês, é porque estão longe. Cadê vocês, porra? Comando de campo, aqui é o líder Titan. Eu não tô vendo...
Titan. Unidades terrestres. O líder Titan não responde. Verificar a posição. Ok, chegando perto. Líder Titan, tá aí? Não dá pra ver nada. Calma aí. Merda, tem um corpo aqui. Líder Titan abatido, peçam lá. Vai embora! Tô atirando! Ajuda aqui! No oeste, setor 7. Setor 7, ouvimos tiros. Informe. Setor 7, confirme posição. É, isso aí vai dar ruim. Quem é? Se identifique. Vem aqui descobrir, parça. Contato Alfa, Setor 7. Todas as unidades respondam. Repito, contato Alfa. Eles vão ganhar um tempo. À direita! Avancem! Cerquem ela! Aonde você pensa que vai, hein? Bota aí! Volta! Valeu, carona. Granada! Derrubei ela! Tão de zoeira, né? Desgraça! Ela tá indo pra cachoeira! Não deixa ela voar! Pega ela! Harbor, Astra, vocês me devem uma. Cara, fala se essa não é a coisa mais massa que você já viu na sua vida inteira. Ficou muito bom, sério. Enfim, enquanto a Sky tava ganhando tempo pra eles, a Astra e o Harbor seguiram em frente e chegaram na Cidade das Flores. E pra conseguirem entrar lá, foi necessário usar tanto o bracelete quanto a manopla. A manopla para revelar a fechadura e o bracelete para abri-la. Assim que o Harbor o insere, é liberado um jato d'água que arremessa os dois para longe, deixando-os nocauteados. Eles acordam depois de um tempo e percebem que estão dentro da cidade. E o que eles encontram lá deixou muita gente confusa e sem entender nada. Se liga só. Eu lembro que quando eu assisti esse trailer a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Mas depois de assistir umas 3 vezes, que eu fui entender que os agentes desse trailer, tirando o Harbor e a Astra, são agentes Ômega. Exatamente. Todos os agentes que aparecem nesse trailer, tirando a Astra e o Harbor, são agentes da Legião Valorant, da Terra Ômega. De alguma forma, eles descobriram que a Terra Alpha invadiu a Lotus e foram até lá para confrontá-los. Não dá para saber se eles chegaram lá juntos ou se eles já estavam lá só esperando os agentes Alpha chegarem. Provavelmente, quando o Harbor girou a fechadura, eles foram avisados e chegaram lá enquanto os dois estavam inconscientes. Nesse trailer, enquanto o Harbor e a Astra estavam tentando chegar até a Lotus, nós vemos um pouco sobre a vida pessoal
pessoal de algum dos agentes Ômega, como a Sage treinando, Killjoy, Raze e Jet batendo um rango super fofas, o Homem cuidando das suas plantinhas e a Fade fazendo de costume, conseguindo informações. É um trailer com muita informação e eu poderia tranquilamente ficar uns 20 minutos falando só dele. Porém, como esse vídeo é sobre a Lotus, eu vou deixar pra fazer isso em um vídeo separado. Inclusive, já deixa aqui nos comentários se vocês querem esse review completo dessa animação do episódio 6. E aproveita que você já vai descer aí e já deixa o like. Mas como eu tava dizendo, assim que eles entram na cidade, eles dão de cara com um esquadrão Ômega. E como já é de se imaginar, começou um tiroteio muito louco. Como eram 2 contra, sei lá, 6, não tinha muito o que eles fazer. Então eles só recuaram e esperaram o apoio chegar. Quando você quiser, Brin. A gente tá a caminho, mas indo no escuro. Consegue me dar uma coordenada? Não tô em condições de fazer um tour agora. Astra, o que você tá vendo? Astra! Vou ganhar um tempinho. Enquanto o Harbor ficou ganhando tempo para ela, a Astra entrou em seu modo astral e fez um reconhecimento do local. E conforme ela foi fazendo a varredura, ela foi passando as informações pro Brimstone. Acontece que enquanto eles estavam lá trocando tiro, alguns agentes Ômega foram até o Nexus para ativá-lo. E tipo assim, a situação tava tão crítica que naquela altura do campeonato já não tinha mais como impedi-los. Infelizmente elas conseguiram ativar o Nexus. Legal, você voltou. Me ajuda aqui a cuidar da sua sósia. Minha sósia? Já tô vendo ela aqui. Pois é, ferrou de vez. Depois de todo o esforço que eles tiveram nessa missão, aparentemente foi tudo em vão. Com o Nexus ativado e já sem ter muito o que fazer, Brimstone toma uma decisão desesperada. Como sua última cartada, ele ordena que o protocolo plante uma Spike no Bomb C, na esperança disso cancelar a ativação do Nexus. E por mais que a princípio isso não pareça fazer muito sentido, acaba que dá certo. Brasil! Deus, como assim, cara? O que a detonação da Spike tem a ver com o Nexus? Isso não faz sentido algum. Por mais que uma coisa pareça não ter nada a ver com a outra, eu vou te explicar porque que na verdade tem tudo a ver. Só que para você entender, eu preciso te explicar um pouco sobre a Lotus e como funciona o mapa de maneira geral. Lotus se passa em um templo ancião localizado na Índia, na Terra Ômega. Esse templo foi construído muitos anos atrás, através de uma colaboração entre os Guardiões e os humanos. E além de servir como local de adoração aos Guardiões, também era usado como ponte interdimensional. E quem liga essa ponte é o Nexus. O mapa foi inspirado na arquitetura dravidiana do sul da Índia, com vários murais, esculturas nas paredes e tetos, além de possuir diversas referências à cultura hindu. Existem 3 tipos de esculturas espalhadas pelo mapa: as que retratam guardiões, as que retratam elefantes e as que retratam humanos. Os guardiões são vistos em várias poses diferentes. Note a semelhança entre essa estátua com a estátua do Lord Shiva, que é uma divindade hindu. As estátuas de elefante são vistas principalmente no Bomb C, e o elefante é um animal sagrado no hinduísmo, simbolizando sabedoria, paciência e poder. E por último temos as esculturas humanas, que certamente são uma referência à estátua do templo Kailasa, nas cavernas de Ellora, na Índia. Os murais espalhados pelo mapa retratam as crenças dos moradores da época, como esse aqui, por exemplo, encontrado no spawn dos defensores, retrata a árvore Banyan, que é uma das árvores mais veneradas da cultura indiana. Devido à sua capacidade de crescer e prosperar por muitos anos, ela é vista como um símbolo de longevidade e resistência. Ela também pode ser vista como uma representação simbólica do Trimurti, que é a trindade composta por Brahma, Vishnu e Shiva, as 3 entidades principais da mitologia hindu. Existem vários outros murais no mapa, como esse da serpente, que simboliza a energia cósmica adormecida dentro do homem, esse dos pavões, que são aves muito populares na Índia, e esse dos elefantes, que simbolizam mais ou menos a mesma coisa que as estátuas. Então assim, são muitos detalhes e muitas referências culturais e religiosas no mapa, e não dá pra eu ficar citando e explicando todas elas aqui. Mas tem um mural específico que se destaca sobre
sobre os outros, porque ele não fala sobre o hinduísmo, ele fala sobre os guardiões. Ao entrar no Bomb B, é possível ver alguns painéis próximos ao teto que possuem ilustrações que retratam algumas interações entre os guardiões e os humanos, como eles chegando à Terra e ensinando coisas como agricultura, domesticação de animais e construções. Essa é a prova que guardiões e humanos trabalharam juntos, fato que nem mesmo a Astra sabia. Só que esse trabalhar junto deles não era bem uma divisão de tarefas. Provavelmente, quando eles chegaram aqui, eles precisavam de um santuário ou algum lugar para fazer essa conexão com os outros do universo. Então eles meio que usaram a mão de obra local para fazer esse trabalho duro. Em troca, eles forneciam conhecimento, sabedoria, proteção, sei lá. De qualquer forma, houve essa colaboração e o templo foi construído. Só que, obviamente, não era um templo comum. Era um templo que funcionava através de radianita. E assim como a eletricidade precisa de um circuito elétrico para ligar uma coisa na outra, a radianita também precisa. Só que esse circuito da Lotus se chama circuito de raiz. E ele funciona da seguinte forma. Basicamente, esse circuito de raiz é uma rede de raízes gigantes que percorrem todo o mapa. Pensa neles como se fossem cabos gigantes feitos de madeira. Essas raízes são uma criação dos guardiões. Elas foram geneticamente modificadas com radianita, com o propósito de distribuir energia pelo tempo. Essa energia transportada permite a ativação de todo tipo de mecanismo, como as portas giratórias, por exemplo. Ou seja, sem essas raízes condutoras, nada ali funcionaria, nem mesmo o Nexus. E é aí que tá o X da questão. Se o Nexus precisa dessa energia para funcionar, caso essa condução seja interrompida, ele vai parar de funcionar. E é exatamente esse o plano do Brimstone. Ele decide plantar uma Spike no Bomb C, na esperança de exaurir a energia do templo, impedindo que o Nexus funcione. E para surpresa de todo mundo, acaba dando certo. O cara é genial, né, velho? Não tem como. Com o objetivo principal da missão concluído, os agentes Alpha voltam pra casa e estudam os estragos que foram feitos no nosso mundo. Porque por mais que a gente tenha conseguido desativar o Nexus, ele ficou ativo por um tempo e pode ser que tenha causado algum dano aqui. Uma última coisa que vale a pena mencionar antes da gente finalizar esse arco da Lotus são os dossiês da Atlas, encontrado no spawn dos defensores. Você já deve ter percebido que existe um laptop com a logo da Atlas em cima de uma caixa. Ele pode ser acessado no início de uma partida, tendo um novo dossiê lançado a cada patch do episódio 6, chegando a um total de 11. O primeiro dossiê detalha a chegada de uma equipe Atlas na Lotus, liderada pelo Tenente Delacroix. Ele diz que recebeu um relatório do embaixador da Legião sobre o embate contra os agentes Alpha e suspeita que eles estão omitindo informações. A gente não sabe ao certo quem é esse embaixador, mas provavelmente é um membro da Legião encarregado dessa comunicação entre as organizações. O segundo dossiê é de um cara chamado Capitão Montrose, que confirma que a Legião Valorant realmente está escondendo informações da Atlas e solicita a versão original e completa do relatório. Aqui fica bem claro que a Legião e a Atlas não possuem uma relação muito estável e não confiam muito um no outro. O terceiro dossiê é uma mensagem direta do Capitão Montrose para o Tenente Delacroix. Ele cita que está tendo dificuldades para obter o relatório completo da Legião e diz que precisa de uma fonte de informação mais direta. Ele então sugere que o Tenente Delacroix utilize um contato antigo dele, que provavelmente é um membro da Legião, para obter essas informações lá de dentro. Ele também cita um grupo chamado Os Reguladores, que aparenta ser uma subdivisão da Atlas, mas nada confirmado por enquanto. O quarto dossiê não é tão relevante assim. O remetente provavelmente é um familiar do Tenente Delacroix, e ele diz que os problemas da Ômega em relação à distorção da realidade pioraram. Ele cita que a vida sobre um domo é o mesmo que desistir e sugere que eles deveriam se mudar. Isso mostra que os habitantes da Terra Ômega estão sofrendo muito com as consequências do uso excessivo de radianita e que eles estão em uma situação crítica. Isso serve para a gente refletir que nem todo mundo da Ômega é vilão. Alguns deles só estão tentando proteger suas famílias. O quinto dossiê é um comunicado a todos os membros da Atlas, notificando a morte dos agentes envolvidos no confronto com a Alpha e solicitando doações para as famílias das vítimas.
Sabe o massacre da Sky? Pois é. O 6º dossiê é de um remetente marcado como contato da Legião para o Tenente Delacroix, e provavelmente a mesma pessoa que o Capitão Montrose se refere no 3º dossiê. Ela diz que gostaria de compartilhar o relatório completo, porém o chefe está desconfortável com as intenções da Atlas. Por mais que não seja confirmado, eu acredito que esse contato seja a Viper Ômega, porque aqui ela diz apoio tático direto, e a Viper foi a única que apareceu trabalhando junto com a Atlas, pelo menos de forma canônica. Fora que o Montrose disse que o Tenente e esse contato trabalharam juntos em um laboratório, que é o local de trabalho de uma cientista como a Viper. Mas assim, isso é só uma teoria minha. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam ou se não tem nada a ver. Em relação ao chefe que ela menciona, a gente não tem certeza se é o Brimstone Ômega, até porque cada dia que passa a gente vê que as duas terras estão ficando mais diferentes. Então pode ser que o líder de lá seja outra pessoa. O 7º dossiê é novamente do Tenente Delacroix, e ele diz que sem o relatório completo da Legião, será necessária uma equipe de especialistas no local, incluindo um cartógrafo celestial, um físico radiolúrgico, seja lá que profissão é essa, e um musicólogo sistemático. O 8º dossiê veio de alguém mais alto na Atlas, convocando os soldados a se candidatarem à posição de líder Titan. E esse cargo só está disponível porque a Sky matou o antigo líder. Comando de campo, aqui é o líder Titan. Eu não tô vendo... Líder Titan? Líder Titan! Unidades terrestres. O líder Titan não responde. Verificar a posição. O 9º dossiê é uma resposta do tenente ao seu familiar que enviou o quarto. Ele diz que vai se candidatar para a posição de líder Titan, dizendo que os benefícios podem render um futuro fora do domo. Então basicamente a família do tenente estava passando dificuldade e vivia uma vida sofrida dentro do domo. E ele viu nessa candidatura a líder Titan uma forma de resolver isso, porque o salário deve ser muito maior, e por isso ele se inscreve. O 10º dossiê relata um acidente na equipe, mas não é muito claro sobre o que aconteceu. Ele diz que alguém perdeu a mão e alguém entrou em coma, e ainda cita uma explosão. Posso estar errado, mas eu acredito que eles tentaram ativar o Nexus por conta própria. O cara deve ter enfiado a mão lá igual a Astra fez e acabou explodindo. Aí ele perdeu a mão e ainda deixou o colega em coma. E o último dossiê vem do comando da Atlas, lembrando as pessoas de não postarem suas opiniões em fóruns públicos, dizendo que soldados não devem se envolver em política, mas apenas seguir ordens. Pra ser sincero com vocês, eu achei as informações desses dossiês meio sem pé nem cabeça. Tipo, qual a relevância desse Tenente Delacroix na lore do jogo? Será que isso foi só uma introdução de personagem e mais pra frente ele vai retornar com mais relevância na história? A única coisa de relevante que dá pra gente tirar daqui agora é essa treta entre a Atlas e a Legião. Por mais que eles tenham objetivos parecidos, eles trabalham de forma muito diferente e acabam não confiando 100% um no outro. E com isso eu acho que a gente finalmente encerra esse arco da Lotus. Eu queria já pedir infinitas desculpas pela demora para postar esse vídeo. Além de ter sido um daqueles bem difíceis de fazer, ainda rolou muita coisa essas últimas 2 semanas. E nesse meio tempo eu aproveitei para mexer aqui no meu cantinho. Eu troquei de câmera, mudei a iluminação, coloquei até uma luz de fundo ali para ficar mais estiloso. Espero que vocês tenham gostado de como ficou. Deixa aí nos comentários. Novamente eu queria muito pedir a ajuda de vocês para engajar nesse vídeo. Curte, se inscreve caso você não seja inscrito ainda. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem uma teoria ou algum ponto de vista melhor. Eu prometo que eu vou responder todos vocês. E no mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Mano Lelas e até mais.